É uma experiência, é a vivência, é um trabalho, é a vontade de fazer bem feito. E eu nasci com isso, eu nasci para a fotografia. A exposição Evandro Teixeira, Chile 1973, é resultado do trabalho de Evandro como fotojornalista, indo ao Chile como correspondente especial do Jornal do Brasil após o golpe militar de 11 de setembro de 1973 naquele país. Evandro é um renomado fotojornalista, um fotógrafo que atuou na imprensa desde o final dos anos 50, ingressou no Jornal do Brasil em 1963, um ano após, documentou o regime militar brasileiro entre 1964 e 68, principalmente as grandes manifestações estudantis em 1968, e 5 anos depois foi ao Chile construir também uma representação muito significativa e importante daquele país sob um regime de exceção, sob uma violenta repressão militar sobre a população do país. Evandro saiu do Rio de Janeiro no dia 12 de setembro, mas ficou retido na fronteira entre Argentina e Chile, junto com dezenas de outros correspondentes internacionais, por cerca de 9 dias. Só chegou a Santiago no dia 21, após a junta militar abrir as fronteiras da Argentina e do Chile para os correspondentes estrangeiros. No Chile foi uma coisa muito... No Chile foi pauleiro, lá no Chile foi uma loucura. E era arriscado, já tinha muita gente morreu lá, jornalistas foram fuzilados. É uma questão de experiência, você saber conviver com essa raça aí, esses caras que são todos loucos. Era uma estudantada que eram policiais que não estavam preparados para aquela guerra. Essa relação da imprensa, né, com o estado de exceção, com o regime de exceção, com a violência de um golpe militar, é algo muito representado aqui nessa exposição. No dia seguinte à chegada dos correspondentes internacionais em Santiago, a junta militar organiza uma visita ao Estado Nacional dos correspondentes estrangeiros, tentando construir uma narrativa farsesca, né, que de alguma maneira mascarasse a violência que ali ocorria. O Estádio Nacional do Chile foi transformado em centro de detenção, de tortura, de interrogatórios e de assassinatos, né? Evandro e os demais correspondentes chegam ao estádio e, naquele momento, por desorganização dos próprios militares, um conjunto de prisioneiros políticos simultaneamente chega ao local. Há, portanto, ali mesmo uma desconstrução de toda essa tentativa de narração farsesca, e Evandro produz imagens muito significativas dos subsolos do estádio, de jovens detidos, que muitos deles possivelmente não deixaram mais aquele estádio depois de ali ingressarem como presos políticos. E essas imagens que se contrapõem à narrativa planejada pelos militares é desconstruída, inclusive, com a publicação, no dia 25 de setembro, de uma imagem absolutamente marcante, produzida por Evandro, dos presos no subsolo, atrás de grades. Ela é publicada na primeira página do Jornal do Brasil, inclusive na mesma data em que Pablo Neruda é enterrado, no dia 25 de setembro. Naquele momento, o Jornal do Brasil estava sob forte censura, e a própria imagem publicada dos presos no Estado Nacional representa, talvez, exatamente também esse jogo, né, contra a censura, onde muito provavelmente os editores no Jornal do Brasil alegaram aos censores no jornal de que aquela era uma imagem da visita oficial ao estádio, produzida pela própria junta militar chilena. O regime militar brasileiro participou ativamente do golpe militar no Chile, no Estádio Nacional. Torturadores brasileiros atuaram na tortura de prisioneiros chilenos e estrangeiros com máquinas de eletrochoque. Enfim, nós temos ali uma sinergia macabra, né, dos processos, né, de exceção, né, que ocorreram nesses dois países, né? O Estádio Nacional foi uma loucura entrar para fazer lá o pulão que eu já conhecia,
Eu tinha estado na Copa do Mundo em 62 lá no Chile, cobrindo a Copa e conheci o estádio, trabalhei lá. E depois do enterro do Neruda, o corpo do Neruda, a descoberta foi uma coisa também, é uma sorte também, você tem que ter sorte. Além da experiência que você tem, da busca que você tem, da qualidade do teu olhar, você tem que ter a sorte, tem que estar ao seu lado. E a sorte sempre esteve ao meu lado, graças a Deus, eu nunca tive problema, mas eram resolvidos. O conjunto produzido por Evandro no Chile, ao longo de poucos dias, entre o dia 21 e o dia 28 aproximadamente, é muito intenso. Começa com esse momento no Estádio Nacional e logo no dia posterior, no dia 23, Evandro tem informação de que Pablo Neruda está numa clínica em Santiago, consegue ir à clínica, consegue contato com a direção da clínica, mas não consegue acesso a Neruda. Neruda falece na noite desse dia e no dia seguinte Evandro retorna à clínica, consegue entrar por uma porta lateral, consegue acesso. Portanto, a família de Neruda, a viúva de Neruda, faz uma imagem importante, uma imagem do momento em que Neruda, já falecido, está sendo velado e será então transferido para a sua residência em Santiago. Se apresenta a viúva de Neruda, Matilde Urrutia, que o conhecia do Rio de Janeiro, que o conhecia de visitas que ambos, Neruda e Matilde, fizeram ao Brasil, em visitas a Jorge Amado, a Vinícius de Moraes, quando Evandro os fotografou e os conheceu. E nesse momento, a partir desse momento, a partir do momento em que ele se apresenta a Matilde na clínica, ela pede enfaticamente que ele ali permaneça e acompanhe. E ele inicia um plano sequência de cerca de 36 horas, documentando a trágica morte de Neruda, todo o momento de, inclusive, pressão da junta militar sobre essa possibilidade de enterro de Neruda em Santiago, uma pressão contrária a isso, que a família resiste de forma exemplar, acompanha o traslado do corpo de Neruda para a sua residência, La Chascona, em Santiago. Ele somente, nenhum outro fotógrafo ou cinegrafista, e produz, portanto, esse início de documentação daquilo que será a vigília ainda noturna, e no dia seguinte, no dia 25 de setembro, o enterro de Neruda, que foi precedido por um cortejo de cerca de 4 quilômetros, da residência de Neruda ao Cemitério Geral de Santiago, que se transformou pela adesão popular, pela adesão de conhecidos intelectuais, companheiros de partido de Neruda, na primeira grande manifestação política contra o regime militar de Augusto Pinochet. Esse é o contexto geral, quer dizer, de um conteúdo produzido num intervalo de tempo bastante reduzido, mas que reflete exatamente a importância da imprensa, da liberdade de expressão, das comunicações, no sentido da manutenção, inclusive, da condição democrática dos países, e inclusive como um elemento de denúncia e combate nesses trágicos momentos em que os países são submetidos a estados de exceção, como foram a ditadura militar no Brasil e a ditadura militar chilena.